Bom, na aula passada, nós havíamos abordado o tópico de dilatação do tempo. Vamos revisar rapidamente o que nós vimos. Suponha que você tenha um indivíduo num vagão de trem. Esse vagão de trem se movimenta com uma velocidade v em relação a um referencial s. Então, o vagão eu vou chamar de S' e S eu vou chamar de... E o referencial de repouso eu vou chamar de S. Do ponto de vista do observador no interior do trem, ele vê o referencial S se deslocando para trás com uma velocidade menos v. E aqui você tem um relógio de luz. Eu já expliquei o que é relógio de luz. Deixa eu ver se... Ué, não está aqui? Eu expliquei para vocês a aula passada, o relógio de luz é um relógio idealizado, é um relógio mental, onde a gente imagina dois espelhos planos, perfeitamente refletores, e um fóton de luz aqui no meio. Esse fóton sobe, bate aqui no espelho, o espelho reflete ele para baixo. Ele bate aqui, o espelho reflete ele para cima. Então ele fica tic-tac, tic-tac. Cada batida é um tic ou um tac. Tá? Então ele faz um tic-tac aqui, ó. Esse é um relógio de luz. Aqui, neste vagão, você tem um relógio de luz. Ele emite um fóton, o fóton bate e devolve aqui. Faz tic-tac, tic-tac. Para o observador no referencial S', ou seja, no interior do trem, ele vê o fóton de luz subir e descer. Se o vagão tem uma altura h aqui, o fóton percorre uma altura 2h, h na subida e h na descida. Porém, para um observador no referencial S, em repouso em relação ao referencial S, ele vê esse vagão se deslocando com velocidade v para a direita. E conforme o vagão se desloca para a direita, o fóton emitido sobe. Só que o fóton também tem uma componente de velocidade do vagão. Então, na verdade, o fóton vai subindo e o vagão vem andando para frente. O fóton vai subindo, o vagão vem andando para frente. Portanto, a componente da velocidade do fóton é essa diagonal aqui. O fóton sai daqui, bate aqui no espelho, e enquanto o observador dentro do trem vê o fóton subir e descer, o observador fora vê o fóton fazer este triângulo aqui, ó. Para o observador dentro do trem, se eu chamar a altura do trem aqui, ó, de h, o fóton leva um tempo que vamos chamar de ΔT', linha medido no referencial S', a ΔT' de 2h sobre c. O tempo é distância sobre velocidade. A distância que ele percorre é h na subida e h na descida. 2h dividido por c, que é a velocidade da luz. Para o observador fora do trem, ele vê o fóton fazer esse triângulo aqui. Então, para calcular o tempo, como o triângulo é simétrico, basta eu calcular o tempo de AB e multiplicar por 2, que vai me dar o tempo de AC, porque esse triângulo é simétrico. Então, ele pega metade desse triângulo. A velocidade com que o fóton se desloca aqui, ou desculpa, a distância que ele percorre aqui, é a velocidade da luz, pois é um fóton, vezes o tempo que ele gasta para ir daqui até aqui. Este tempo é metade do percurso total, então é ΔT sobre 2. O tempo para ir de A até D na horizontal, quem tem a velocidade horizontal é o trem. Então é a velocidade do trem vezes ΔT sobre 2. ΔT sobre 2. E essa distância aqui de B a D é a altura do trem H. Então, o observador no referencial S vai resolver esse triângulo.
Como resolver? Usa teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, C ΔT sobre 2 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais V ΔT sobre 2 ao quadrado. ΔT, eu resolvi isso aqui para vocês a semana passada. Isolamos ΔT. E ΔT deu 2H sobre a raiz de C quadrado menos V quadrado. Fatoramos o C quadrado. Eu fiz também na aula passada. Coloquei o C quadrado em evidência. Isso aqui ficou 2H sobre C, 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Então, veja. Para o observador no referencial S, o tempo medido para o fóton percorrer aquela distância, para bater de um espelho, fazer um tique e voltar no TAC, é 2H sobre C vezes esse fator. Para o observador no interior do trem no referencial S', 2H sobre C. Então, observe, o tempo medido em S é diferente do tempo medido em S'. O tic-tac em S' ocorre no mesmo lugar, olha aqui. O tic-tac no S' ocorre na mesma posição. Se eu marcar essa coordenada no referencial S' de 2 metros em relação a essa origem, não importa o quanto que esse trem ande, ele sempre vai cair aqui em 2 metros. Para o referencial S, se aqui é 2 metros, o tic saiu daqui. Quando voltou, já está no referencial, numa outra coordenada lá na frente. Então, o tic-tac no S' ocorre no mesmo lugar. O tic-tac em S ocorre em posições diferentes. Sempre que a medida feita ocorre no mesmo lugar, na mesma posição, a gente chama de medida própria. Medida própria. Então, o tempo do referencial S', como tanto o tic quanto o tac ocorreram no mesmo lugar, a gente chama de tempo próprio. É aquele cuja as medidas, a coordenada primeira e da segunda medida, são exatamente a mesma. Estão no mesmo local. No referencial S, vai ocorrer em posições diferentes. Então, o tempo próprio aqui entre esses dois é o ΔT'. Esse é o tempo próprio. Esse fator 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado vai aparecer tantas vezes que nós vamos dar um símbolo para ele. É um símbolo clássico na relatividade. A letra gama. Então, gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Lembrando que beta é v quadrado sobre c quadrado. Então, 1 menos a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado é o fator gama. Então, este tempo e este tempo estão correlacionados pelo fator gama. Olha o gama. Se você pegar a velocidade do corpo e aproximar da velocidade da luz, aumenta o V aqui e faça essa conta. Você vai ver que o fator gama cresce. Quando a velocidade é zero, 0 ao quadrado é 0. Dividido por c quadrado dá 0. 1 menos 0 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Gama é igual a 1 quando a velocidade é 0. Conforme a velocidade v vai aumentando, o valor de gama vai aumentando. Quando a velocidade v se aproxima da velocidade da luz, o fator gama cresce drasticamente. Olha, então multiplicar um tempo por um fator gama, se essa velocidade aqui for próxima da luz, esse fator gama cresce. Ao multiplicar pelo tempo, o tempo cresce. Tempo crescer é aumentar, é ficar mais demorado. Portanto, a gente fala que há uma dilatação do tempo. O tempo se dilata, ele aumenta no seu tamanho. Se uma hora durava 1 hora, agora 1 hora vai durar mais tempo do que você estava acostumado. Você dilata o tempo. Então, o fator gama é um fator de dilatação do tempo. Professor. Pois não? Então quer dizer que quanto mais próximo da velocidade da luz,
uma nave espacial, por exemplo, ela viajar, mais demorado o tempo vai passar? Não. Aí você tem que saber para quem é o teu tempo próprio. Vamos em frente. Ó, esse cara é o tempo próprio, onde as medidas ocorreram no mesmo local. Este aqui não é o tempo próprio. Então, quem vai demorar é quem não é o tempo próprio. Então, é ele que está sendo multiplicado por gama. Ó, se eu chamar esse cara aqui de gama, ó, gama, 2HC vezes gama é ΔT. Mas 2HC é ΔT'. É isso aqui, ó. Vamos fazer aqui. O tempo próprio é 2H sobre C. Esse índice com linha, aqui, neste caso, é o tempo próprio. Nem sempre ele vai ser, tá? O outro tempo deu 2H sobre C vezes gama. Ora, mas 2H sobre C é ΔT'. Então, ΔT é igual a ΔT' vezes gama. Ou seja, naquela situação, o indivíduo que está dentro do trem, ele vai medir um intervalo de tempo. Que se eu multiplicar por gama, vai dar o intervalo de tempo medido quem está no referencial da Terra. No referencial do solo. Então, quem está em solo vai ver o tempo demorar mais para passar do que quem está dentro do trem. Então, quem está em movimento dentro do trem, o tempo passa mais rápido. Então, há uma quebra na simetria temporal. Só comparando com o exemplo que você citou, de um astronauta, por exemplo, a gente, dependendo como for analisado, o astronauta, se a medida de tempo for feita ali para o astronauta, o tempo dele vai caminhar mais devagar do que o tempo de quem fica na Terra. Então, imagina que uma viagem medida da Terra gaste 20 anos uma viagem espacial. Para o astronauta vai demorar bem menos, tá? Demora 10 anos, 5 anos, 1 ano. Então, enquanto aqui na Terra passam 20 anos, para a astronave passou um tempo menor. Aqui na Terra o tempo dilatou. E quem provoca essa dilatação é o fator gama. Professor, tem um experimento, não tem? Que fala Professor, sobre tem um isso? experimento, não tem? Que fala sobre isso. Tem vários. Gêmeos, que um fica na Terra, o outro fica lá em volta da Terra com a espaçonave. Não, calma lá. São coisas diferentes. Esse dos gêmeos não é um experimento, tá? Isso é um experimento mental. Isso nunca foi realizado, tá? Veja, o tempo próprio multiplicado por gama dá o tempo de quem não conseguiu medir o relógio na mesma posição. Então, esta equação correlaciona para a gente a relação entre o tempo medido num referencial e medido em outro referencial. Então, fica claro que esses tempos não são iguais. Alguém poderia perguntar, mas o relógio de luz é um relógio hipotético, é um fóton subindo e descendo. Isso funciona para o relógio de ponteiros? Veja, o relógio de ponteiro, a sincronia e a definição do tempo do relógio de ponteiro é o intervalo que ele gasta entre duas posições. O relógio de luz é o intervalo que o fóton gasta entre duas posições. Portanto, se funciona para um, tem que funcionar para o outro. Se isso só fosse verdade para o relógio de luz e não para um relógio de ponteiro, o referencial do relógio de luz seria um referencial privilegiado. E nós já vimos, pelo experimento de Michelson e Morley, que não há referenciais privilegiados. Portanto, o tempo a medida do tempo quer dizer intervalos de acontecimento. Pode ser para um fóton oscilante, pode ser para o ponteiro do relógio, pode ser para o seu batimento cardíaco. Então significa que se eu tivesse naquela nave e fizesse uma viagem,
Quando eu voltasse, o tempo que passou para mim não vai ser igual ao tempo que passou para a Terra? Exatamente. Isso é o que Einstein chamava de, deu o exemplo de paradoxo dos gêmeos. Então, paradoxo dos gêmeos. O que vem a ser o paradoxo dos gêmeos? O que vem a ser este paradoxo? Imagine que temos um casal de gêmeos, João e Maria. Aqui está a Terra. A Maria está aqui na Terra. E o João entra numa nave. Está lá o João. O João entra numa nave, a Maria e o João. Suponha que os dois tenham 10 anos de idade. João vai até uma estrela, vamos supor a estrela Sirius, que está 8 anos-luz. Essa distância da estrela Sirius é medida do referencial da Terra, tá? Então, do referencial da Terra, se você fosse a velocidade da luz, você gastaria 8 anos. Mas o João, medindo do relógio dele, um relógio onde o tique e o taque ocorrem na mesma posição, ele pega a sua nave, vai até Sirius, dá meia volta e retorna. Para Maria, imagina que o João foi a 0,9999% da velocidade da luz. 99,99% da velocidade da luz. Para Maria, que mede essa distância de 8 anos-luz da Terra, João vai gastar próximo de 8 anos para ir até a estrela. E mais 8 anos para voltar. Vão passar 16 anos. Como ela tinha 10 anos, mais 16, quando João voltar, a Maria tem 26 anos. Porém, para o João, quanto tempo se passou? O tempo para o João vai ser bem menor. O tempo da Maria está dilatado para ele. Então, para ele, vai ser um tempo bem menor. E dependendo de quantos 9 você colocar aqui, muda drasticamente. Qualquer dígito a mais que você coloca nessa conta, isso muda drasticamente. Pode ser que para o João, para Maria passaram 16 anos. Então, ela já tinha 10. Quando o João voltar, ela tem 26. Porém, para o João, pode ser que tenha passado 2 anos só. Dependendo de quantos 9 você põe aqui, passou somente 1 ano, passou somente 1 mês. O João vai com 10 anos e chega com 11. E ele encontra a Maria com 26. Ou seja, houve uma quebra da simetria temporal aí. E, de certa forma, João viajou no tempo. Porque para ele, vamos supor, passou somente 1 ano. Mas quando ele chega... Quietinho, Extensola. Dica. Dica. Chama ele lá pra fora, fazendo favor, ele tá atrapalhando a aula aqui. Ju, põe ele pra fora. Então, meu cachorro latindo aqui não para. Então, enquanto para Maria passou um intervalo de tempo de 16 anos, pode ser que para o João tenha passado um só. Então, quando o João volta, ele voltou com 11 anos. E ele encontra a Maria com 26 anos. Então, de certa forma, ele voltou para o futuro, porque para ele falou, o tempo passou 1 ano. Eu cheguei aqui, a Maria já tem 26, ele chegou no futuro do tempo que ele estava vivendo. Então, isto é uma viagem no tempo. Tá? E deu o que falar quando isto foi publicado e muitos questionaram qual a realidade física disso. Porém, décadas e décadas depois, infelizmente, o Einstein já tinha morrido. Mas aí vão fazer experimentos mostrando
que isso realmente funciona, tá? Não dá para fazer com pessoas, nós não temos conhecimento e tecnologia ainda para criar naves próximas à velocidade da luz, mas a gente faz isso com partícula subatômica. Partícula subatômica, muitas se desintegram em outras, e ela tem um tempo muito bem definido que leva para se desintegrar, chamado meia-vida. Então você põe duas partículas num referencial aqui em repouso, duas partículas gêmeas. As duas decaem no mesmo intervalo de tempo, transformando. Depois você pega uma das partículas, põe no acelerador de partículas próximo à velocidade da luz, traz e compara. Você vai ver que o intervalo de tempo que deveria ter para cada uma vai ser diferente. E você faz os cálculos, batem com os cálculos da relatividade. Então, tem como viajar no tempo? Tem. Pega uma nave, viaja à próxima velocidade da luz, que você vai para o futuro. Essa é a técnica. Porém, por que isso chama paradoxo dos gêmeos? Aonde que está o paradoxo aqui? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca? Ninguém? Então eu posso dar 0 para todo mundo. Qual foi a pergunta? Aonde está o paradoxo? Seria no fato de que João, o tempo do João passado mais rápido. Não, isso está previsto no cálculo. É isso que acontece mesmo. Então, o paradoxo, o que é paradoxo? O que essa palavra quer dizer? É aquela ideia contrária, que foge à compreensão, que muitas vezes é contra aquilo que você está pensando. O paradoxo está aqui, ó. Vou fazer assim. O paradoxo está aqui. João, ao viajar com a sua nave, está aqui a nave do João. O que o João vê? Ou vamos primeiro olhar, o que a Maria vê? A Maria vê o João se afastando com uma velocidade V. Então a Maria vê o João se afastando. Do ponto de vista do João, João vê a Maria se afastando com uma velocidade menos V. João está próximo da velocidade da luz. Tá? Está lá, sei lá, 0,9999 da velocidade da luz. Mas do ponto de vista do João, ele está em repouso. E ele vê a Maria próximo à velocidade da luz. Então, a Maria vê o João ficando mais novo. Mas do ponto de vista do João, ele vê a Maria ficando mais nova. Então, o João vê a Maria ficando mais nova e a Maria vê o João ficando mais novo. Porque um em relação ao outro está a velocidade da luz. Então, um está vendo o outro ficando mais novo. Porém, quando volta, só o João está mais novo. Por quê? É aí que está o paradoxo. O paradoxo acontece porque lembra que nós estamos tratando de referenciais inerciais. Referenciais inerciais. Então tá aqui o referencial da Maria, S na Terra, e aqui está o referencial do João, S', viajando com uma velocidade V, 099C lá. Até aí não tem nada, então isso estava certo. Problema que o João retornou. Para que ele esteja indo num sentido
e volte, ele teve que desacelerar e reacelerar, ou seja, João acelerou. E quando João acelerou, o referencial dele deixou de ser inercial. Houve aceleração. E aí há uma quebra naquelas equações de simetria do tempo. Quando João acelera, o referencial deixa de ser inercial. Tá? Então, quem acelera sente aceleração. Velocidade você não sente. Se você estiver com velocidade constante, você não sabe se você está parado em movimento. Mas quem acelera vai sentir o efeito dessa aceleração. Quando João acelera, ele recebe esse efeito e não Maria. João pode ver a Maria se afastando, mas a Maria não acelerou. João acelerou. E então, quando João acelera, ele deixa de ser um referencial inercial naquele instante, quebra a simetria do tempo, portanto, agora quando ele volta, o tempo não vai voltar mais ao que estava antes. Logo, como houve essa quebra, João, de fato, fica mais novo que Maria, apesar de João, do referencial dele, ver Maria ficando mais nova. Quando João volta, só um dos dois está mais novo, e é quem acelerou, tá? Então é aí que está o paradoxo. Um vê o outro ficando mais novo, porém, os dois acabaram ficando, vendo o outro ficando mais novo. Contração de Lorentz Fitzgerald. O que é isso? Lorentz e Fitzgerald, eles já haviam previsto que um comprimento pode contrair no sentido do movimento. O próprio Fitzgerald tinha sugerido que o braço do interferômetro poderia ter contraído, mas isso não havia nenhuma sustentação adequada. Com a relatividade de Einstein, a gente mostra que essa contração de fato ocorre. Voltemos ao nosso velho trem aqui, ó. Imagine um referencial S de um observador no solo e o referencial S' ligado ao trem. O trem se movimenta com uma velocidade v em relação a s. Este observador quer medir o comprimento do trem. O observador do referencial S quer medir o comprimento do trem. Como é que ele faz? Ele mede quanto tempo o trem leva para passar por ele. Ele fica fixo aqui numa posição. Quando o trem toca aqui, ele aciona o cronômetro. Quando a traseira do trem atinge aqui, ó, o trem já passou, ele pausa o cronômetro. Se ele sabe a velocidade do trem, e ele sabe quanto tempo o trem gastou para passar por ele, ele está fixo, ele está na mesma posição, medindo na mesma posição, o observador externo. Ele sabe que o trem gastou um intervalo de tempo ΔT. Então, o comprimento do trem é V ΔT. L é o comprimento do trem, V ΔT. Do referencial S', imagina o observador no referencial S' aqui dentro. Ele quer medir o comprimento do trem também. Como é que ele faz? Faz um cálculo igualzinho. Ele toma um ponto de linha lá fora, o observador Q, e vê quando a frente do trem toca no observador Q, o observador no referencial S' aciona o cronômetro. Só que o trem anda. Porém, do ponto de vista do referencial S', ele vê o observador se deslocando para trás, com uma velocidade menos v. Então ele vai ver o observador se deslocando para trás. Ele vê quando o observador passar pela parte traseira do trem, ele para o cronômetro, faz a velocidade do observador, que é igual a do trem. A velocidade é a mesma, ele só vai ver o observador indo para a esquerda. Mas o tempo que ele mediu no referencial S', vamos chamar de ΔT'. Então, o comprimento do trem que o indivíduo dentro do trem mediu foi L' igual a V ΔT'. Então, temos duas medidas. Uma feita pelo observador externo ao trem
e a outra feita pelo observador dentro do trem. O observador externo mede tanto o tempo inicial quanto o tempo final na mesma posição dele. Ele não saiu daqui. O referencial dele está aqui. O observador dentro do trem, ele vê o ponto de referência dele se deslocar para cá. Então, do fundo, ele está nesta coordenada dele aqui, mas o que ele coloca a medida no ponto aqui, esse ponto anda. Então, este passa a ser agora o observador próprio, aquele que faz a medida na mesma posição. O observador dentro do trem não é o observador próprio. Comprimento do trem medido pelo observador próprio, L igual a V delta T. Pelo outro observador dentro do trem, L' igual a V delta T'. Então, essa é a medida do observador próprio e esta é a medida do observador dentro do trem que se move com velocidade V em relação ao observador próprio. Repara uma coisa comum nesses dois. A velocidade é comum para os dois. Então, se a velocidade é comum, eu posso isolar a velocidade de um e substituir no outro. Eu posso fazer isso. Veja, o L é V delta T. O L' é o mesmo V delta T'. Como o V é o mesmo, eu posso tirar o V de um e substituir no outro. Então fica assim. Quem é o V da primeira equação? É L sobre delta T. Quem é o V da segunda equação? É o mesmo da primeira, mas é L' sobre delta T'. E se a gente lembrar que delta T é gama delta T', substituindo aqui, temos que L sobre gama delta T' é igual a L' sobre delta T'. Ora, delta T' dos dois lados cancela, ó. Então sobrou que L' é L sobre gama, onde L é o comprimento próprio medido daquele sistema. Então, esta é a equação que relaciona os comprimentos. Então, fazendo isso, ó. Então, L igual a L' sobre gama. Foi isso que deu a minha conta? L igual a L' sobre gama? Não, o meu deu invertido. Fiz conta errada. Então, L é igual a L' sobre gama. O que eu fiz aqui? V delta T, V delta T' tá certinho. V delta T, então vai ser... Ah, é. Claro que tá errado. Tá errado aqui, né? Deixa eu voltar. Tá errado aqui. Na verdade, cadê meus slides? Deixa eu olhar lá de novo. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui já sei, tá trocado, né? É aqui que tá errado. Nesta equação, isso induz o erro mesmo. Nesta equação, a gente tem o hábito de usar linha, duas linhas, mas esquece. Lembre-se quem? Nesta equação, quem vai aqui é o tempo próprio. E quem vai aqui não é o tempo próprio. Então, não posso, porque lá atrás eu tinha feito
ΔT igual a gama ΔT', naquela situação onde lá eu tinha um tempo próprio, que aqui eu vou repetir. Aqui a medida própria é do observador externo. Então, está errado aqui. A medida própria é do observador externo. Se ela é do observador externo... Nossa, coisa... Aqui, opa. Então, eu tenho que escrever corretamente. Como é que fica isso? Opa, tá aqui. ΔT. O tempo agora que não é próprio é o ΔT'. Tem que ser igual a gama tempo próprio, gama ΔT. Então, aqui é gama ΔT. Então, aqui tá errado também. Ficou... Deixa eu fazer isso aqui de novo, né? Fazer direito. Então, ó, aqui vai ser L sobre ΔT, eu não mexo. É igual a L' sobre ΔT'. Esse é gama ΔT. Agora, corta. Corta. Aqui vai ficar, então, que L é igual a L' sobre gama. Agora bateu. Espero. Deixa eu ver. L igual a L' sobre gama. Perfeito. Então, esta mostra que o comprimento do trem medido do referencial externo é igual a o comprimento do trem medido do referencial interno do trem dividido por gama. A gente já sabe que gama ele é um número maior ou igual a 1. Para velocidades altas ele cresce. Se gama, com o aumento da velocidade ele cresce, com o aumento da velocidade o comprimento diminui. Então o comprimento final medido do referencial externo vai ser menor do que o comprimento medido de dentro do trem. Ou seja, o comprimento contrai. Isso chama-se contração de Lorentz-Fitzgerald, ou simplesmente contração do comprimento. A gente pode dizer isso aqui. Se L é igual a L' sobre gama, L igual a L' sobre gama, então, quem é gama? L é gama. É L', 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar L' sobre 1, vezes a raiz de 1 menos beta ao quadrado sobre 1. Portanto, eu posso escrever que L é igual a L', que multiplica raiz de 1 menos beta ao quadrado. É assim que eu escrevo a relação de comprimento. Então, comprimento interno ali dentro do trem e L é o comprimento externo ao trem. Quem está medindo do lado de fora vai ver o trem encolher. Encolher onde? Na direção do movimento. Veja que o trem está se movimentando para cá. Tá? O trem está se movimentando para cá. Então, este observador, quando o trem está em movimento, ele mede um tamanho menor para o trem do que o tamanho de quem está dentro do trem vai medir. Em outras palavras, quando um corpo tem movimento, o seu comprimento diminui em relação ao observador externo. Esta é uma relação importante, isso é chamado contração de comprimento. Por exemplo, imagine que dentro do trem o indivíduo segura uma régua de 1 metro.
Só que esse trem, vamos imaginar um trem aí superpotente, tem uma velocidade de 0,8 vezes a velocidade da luz. 0,8 é 80% da velocidade da luz. Então, a velocidade desse trem é de 0,8 C. E tem uma reguinha aqui dentro de 1 metro. Ou seja, quem está dentro do trem está medindo 1 metro. Quem está fora do trem vai medir qual o tamanho dessa régua? Bom, só usar. L é igual a L' raiz de 1 menos beta ao quadrado. Então, L, dentro do trem, ela mede 1 metro. Raiz de 1 menos. Velocidade do trem é 0,8 C. Dividido pela velocidade da luz, que é C ao quadrado. Ora, CC mete a vara. 0,8 ao quadrado dá 0,64. 1 menos 0,64 dá 0,36. Raiz quadrada de 0,36 dá 0,6 vezes 1. L é igual a 0,6 metros ou 60 centímetros. Ou seja, quem está de fora do trem não vai ver essa régua com tamanho 1 metro. Ele vai ver essa régua com tamanho 60 centímetros. Essa régua foi contraída na direção do movimento. Tá? Esse é o fator de contração de Lorentz Fitzgerald. Para ilustrar toda essa aula que a gente viu até agora, porque esses conceitos são essenciais. Vamos, antes de fazer alguns exercícios, vamos amadurecer esses conceitos. Para isso, eu vou passar um vídeo aqui para vocês agora, tá ok? Gostaria que assistissem. O som não é grande coisa, o som original é ruim, mas é muito enriquecedor. O vídeo deve durar uns 25 minutos. Eu vou passar para vocês e eu gostaria que prestassem bastante atenção. É um curso que foi criado para televisão nos anos 80, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, feito pelo professor Dr. David Goodstein. E ele abrange todo o curso de física 1 até mecânica quântica. Eu vou mostrar um pedacinho de relatividade, tá? Um dos tópicos de relatividade. Então, só um momentinho, que agora eu vou preparar o vídeo.